Então, olá pessoal, tudo bem? Assim, vou fazer um teste aqui com vocês, vou gravar essas aulas e eu tô ainda aqui meio que me acostumando com o meu equipamento, né? Então, peço que vocês tenham aí um pouquinho de paciência. Espero que todos estejam com a saúde boa, que esteja tudo ok com vocês. E eu vou então retomar da onde a gente parou da última aula, né? Que corresponde ao capítulo 3. Vou procurar fazer vídeos não muito longos, por causa para eles não ficarem muito pesados para vocês baixarem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui então para minha tela do OneNote. Seria legal se vocês tiverem o arquivo em mãos, né? O arquivo do texto do capítulo 3. E assim, eu vou dividir esse capítulo 3 em algumas aulas. Não sei, talvez 2 ou 3, né? Considerando alguma aula de exercício que for necessária. Enfim. E sempre lembrando a vocês que qualquer dúvida vocês podem me procurar ou lá no grupo, ou no WhatsApp, podem mandar mensagem para mim, ou via Google Classroom, ou me mandar um e-mail. E também vocês têm lá o grupo de matemática discreta, que o monitor está disponível também para atender vocês. Né? Ele vai estar lá disponível para qualquer dúvida, e eu também. A gente fica complicado a gente fazer aula online, porque vocês são muitos, então eu acho que essa aula não vai ser muito produtiva, né? Até porque eu não tenho equipamento assim para fazer live igual esse pessoal do YouTube. Então, eu estou preferindo realmente gravar, porque aí vocês podem ir para um lugar onde tenha uma internet melhor, baixe e depois assiste em casa, né? Conforme for possível. Tá bom? Então, vamos lá. Vou trocar aqui para o aplicativo para a gente começar a nossa aula. Bem, a aula de hoje, então, fala sobre quantificadores e lógica de predicados. Esse conteúdo é um conteúdo complicadinho, assim, porque depende muito da criatividade da gente também com relação à simbolização de sentenças. Mas eu mandei para vocês, botei lá no Google Classroom, um texto que pode, de repente, dar uma ajudada nessa coisa da simbolização, tá? E sempre que vocês tiverem dúvida também, mais uma vez, pode me perguntar. Então, vamos ver aqui. Bem, os quantificadores que são usados na matemática são os quantificadores, o quantificador universal, que é esse azinho de cabeça para baixo, né, que a gente chama de para todo, ou qualquer que seja, ou para cada. Toda vez que vier escrito essas palavrinhas, né, então a dica é a gente usar esse quantificador aí, esse símbolo, ok? E o que vem depois do quantificador para determinada variável, aí é o que a gente chama de predicado. Então, esse exemplo 1 aí, a gente diz, para todo x, a gente lê assim, para todo x, o x é maior do que zero. Né? Então, repara que a propriedade, né, o x ser maior do que zero, eu tenho aí uma propriedade sobre essa variável x. Tá? Então, essa que é a propriedade que a gente chama de predicado. Tá? Então, de maneira geral, essa propriedade, né, a gente vai chamar de P de x ou Q de x, se a gente quiser generalizar uma situação, ou seja, dizer que todo x tem uma determinada propriedade P. Tá? E, por conta do livro que eu vou indicar para vocês, como literatura de referência, lá no livro, ao invés de usar o símbolozinho da negação, né, o xi, que era usado no livro anterior, que eu tinha sugerido antes, né, em aula, a autora prefere usar o linha, tá, ao invés da negação. Então, eu vou procurar usar linha também, até para poder fazer com que vocês acostumem com essa notação, tá? Então, vamos lá. Se a gente quiser determinar o valor verdade dessa expressão, então a gente tem que definir uma interpretação. O que vem a ser uma interpretação? A interpretação quer dizer, eu vou tomar essa variável x em que domínio? Né? Qual vai ser o conjunto do qual eu vou pegar a variável x? Lembra no capítulo anterior, quando a gente falava de sentenças abertas,
e que a gente, para verificar se uma determinada sentença era verdadeira ou falsa, a gente apresentava um conjunto universo, né, no qual a gente buscava aquelas variáveis. Então, é a mesma coisa aqui. Então, o domínio passa a ser esse conjunto universo de onde eu vou tirar essa variável x, tá? É o domínio de interpretação. E a propriedade P, definida sobre a variável x que está nesse domínio. Bom? Então, por exemplo, aí no exemplo 3.2, no domínio dos inteiros positivos, tá? Eu considero para todo x é maior do que zero, é verdadeiro, tá? Porque são todos inteiros positivos, então todo x que está naquele domínio vai ser maior do que zero, obviamente. Já no domínio dos números reais, quer dizer, eu estou pegando todos os números reais, os negativos, os racionais, irracionais, o zero. Então, eu dizer que para todo x é maior do que zero é falso, né? Porque eu tenho como apresentar um contra-exemplo. Menos 1 não é maior do que zero e está no domínio. Então, nem todos os elementos daquele domínio satisfazem a propriedade. Portanto, essa sentença, né? essa expressão, certo? Ela é falsa, nesse caso. Bom, a gente não precisa definir domínio como sendo domínio de números. A gente pode ter domínio de carros, de pessoas, de qualquer tipo de coleção de objetos, tá? Então, se eu considero, sendo P de x, x é amarelo, e o domínio é o domínio de todos os pássaros. Eu dizer que para todo x vale P de x, significa dizer que para todo x, x é amarelo, isso é falso, né? Porque eu tenho passarinhos de outras cores, certo? Outro exemplo, sendo P de x, x tem menos do que 150 anos de idade, no domínio de todas as pessoas vivas. Isso é verdade, porque eu não conheço nenhuma pessoa que tenha mais do que 150 anos de idade, tá? P de x, então, para todo x, P de x vai ser verdadeiro. Bem, aí a gente tem um outro quantificador em matemática, que significa quantificador existencial. É um ezinho virado para o outro lado. Que seria existe um, existe pelo menos um, ou para algum. Existe uma notação especial que a gente escreve. Opa, peraí. Tá vendo? Estou me acostumando ainda. Existe uma notação que a gente usa que seria essa expressão assim. Existe com uma exclamação. Aí esse aqui é o que a gente chama de existe um único, tá? Existe um único. Então, se vocês virem essa escrita em algum lugar, significa isso, tá? Então, é a mesma ideia do quantificador universal, sendo que basta que um único x satisfaça, né, um único x do domínio satisfaça a propriedade P para que a sentença seja verdadeira. Então, por exemplo, vamos aos exemplos na sequência aí. No domínio dos inteiros positivos, existe um x, tal que x é maior do que zero. Ok, verdadeiro, a gente não discute. Já no domínio dos números reais, essa sentença também é verdadeira, que basta que exista um, pelo menos um. Ou seja, por exemplo, se eu tomar x igual a 3, né, esse 3 é maior do que zero, então existe alguém lá nesse domínio que satisfaça a minha propriedade. A mesma história no domínio de todos os pássaros, né, sendo P de x, x é amarelo, no domínio de todos os pássaros. Então, existe um pássaro amarelo? É verdadeiro, né? Porque essa sentença, no caso, existe x, P de x, está descrevendo a seguinte frase em português: existe um pássaro amarelo. Agora, o exemplo 8. Sendo P de x, x tem mais de 50 anos de idade, diferente do outro exemplo lá, que era menos de 150 anos. Então, x tem mais de 150 anos de idade, no domínio das pessoas vivas. Existe x, P de x? É falsa, tá? Significa que essa sentença está dizendo que existe uma pessoa com mais de 150 anos de idade. Isso é falso, ok? Então,
Essa seria a interpretação. Bom, outro exemplo aqui, se você tem uma interpretação onde para todo x, p de x é verdadeira, será que existe x, p de x pode ser falsa? Quer dizer, se eu encontrar uma interpretação de maneira que todo x do domínio satisfaça uma propriedade P e a sentença existe um x do domínio que satisfaz a propriedade P ser falsa, isso não é possível. Se todo mundo satisfaz a propriedade P, não é impossível que alguém não satisfaça a propriedade P. Tá? Então, está aí mais um exemplo. Isso nos ajuda a construir a negação dessas sentenças com quantificador. Né? Bem, aí aqui também é um trecho que a gente vai ter que explanar bastante, que são os predicados com mais de uma variável. Tipo aquelas sentenças abertas que aparecia mais de uma variável, em que a gente tinha que ter um domínio para cada variável, ou o mesmo domínio para cada variável, né? Então, aqui pode acontecer essas coisas. E eu ter uma variável relacionada com a outra. Então, vamos pegar esse exemplo 1 aí. Seja essa expressão, para todo x, existe um y que satisfaça uma propriedade envolvendo x e y, que seria essa p de x e y aí. Onde o domínio são todos os inteiros e p de x significa x ser menor do que zero. Então, vamos reescrever essa expressão. Para todo x, existe um y, tá? De maneira que o x seja menor do que y. Será que isso aí é verdadeiro? Se eu der um valor de x, ele está considerando no domínio dos inteiros, né? Então, isso aqui é em z, tá? Então, vamos lá. Se eu dou uma variável x qualquer, vai existir alguém que seja maior do que ela, por maior que seja essa variável x, tá? Porque o conjunto dos números inteiros é infinito, tanto do lado, né? É um conjunto infinito, porém contável, tá? Diferente do infinito dos reais. Ok. Agora, nota que na mesma interpretação, né? Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Nos reais, essa propriedade também vale, né? Porque também nos reais, o conjunto dos reais também é infinito, né? Eu posso pegar um número real tão grande quanto eu queira. Né? A mesma coisa vale para os inteiros. Então, note que se eu colocar, né, dentro dessa mesma interpretação, ou seja, usando o mesmo predicado e o mesmo domínio, se eu escrever ao contrário os quantificadores, vamos ver o que isso está significando. Existe um y lá nos inteiros, de maneira que todo x seja menor do que esse y. No domínio dos inteiros, isso não é possível, né? Então, eu estou querendo que exista um número y que seja maior que todo mundo. Isso não pode acontecer no domínio dos inteiros, tá? Então, repare que os quantificadores diferentes, né? Que eu usei o para todo e o existe de forma diferente. Então, se eu trocar a ordem, a nossa fala fica diferente e aí a interpretação muda, né? A fórmula fica diferente, né? A sentença. Vamos ao segundo exemplo aí, segunda observação, né? No domínio dos inteiros, vamos tomar Q de x, onde x é múltiplo de y. Então, para todo x, eu vou reescrever novamente aqui, para todo x, existe um y, de maneira que x é múltiplo de y. Tá? É verdadeira. Essa sentença é verdadeira. Ou seja, para todo x, se eu pegar um x aqui, é claro que eu estou lá nos mesmos domínios dos inteiros, de novo, né? Em z. Então, se eu pegar todo número x, tá? Vai ser múltiplo de alguém lá nos inteiros, ok? Até o zero. Zero
é múltiplo de qualquer número, né? Basta que eu multiplique esse número pelo próprio zero. Então, x é múltiplo de y. Isso vai ser verdade. Mas se eu tirar um dos quantificadores, ou seja, se eu simplesmente escrever para todo x, tá? Eu escrevo assim, x é múltiplo de y. Assim. Então, eu não quantifiquei o y. Significa que esse y pode ser um cara fixo que eu possa escolher. Então, por exemplo, se eu faço y igual a 2, tá? Esse y, ele não existe um y. Eu não estou querendo quantificar esse y. É uma variável livre, que eu posso fixar em um valor qualquer. Então, se eu fixar y em 2, né, essa sentença aí fica falsa. Eu posso escrever assim, para todo x, x é múltiplo de 2? Isso está correto? Não, porque, por exemplo, 3 não é múltiplo de 2. Então, essa sentença não está correta. Agora, se eu fixar y em 1, todo x é múltiplo de 1, claro, né? Então, quer dizer, essa sentença ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Tá? Então, por que o y, né? Por que acontece isso? Porque essa é uma sentença aberta. Lembra lá no capítulo 2 que quando a gente tinha uma sentença aberta para alguns valores da variável que está livre na minha sentença, ela podia ser verdadeira, para outras ela seria falsa, e daí a gente construía o conjunto verdade. É a mesma coisa aqui. Se eu quiser, eu posso construir o conjunto verdade, né, dessa sentença aí. Vamos chamar essa de sentença, sei lá, de azão, tá? Então, o conjunto verdade de azão ficaria sendo só o conjunto 1. Né? Aliás, se eu estou lá nos inteiros, né, me desculpem aqui, mas se eu estiver lá nos inteiros, então eu posso acrescentar o menos 1 também. Todo mundo também é múltiplo de menos 1. Espera aí, deixa eu ver se eu estou falando alguma bobagem. Não, porque, por exemplo, se eu quiser o menos 3, basta que eu multiplique, né, o menos 1 por 3. Se eu quiser o próprio 3, basta que todo x é múltiplo de menos 1. Será que isso está correto? Se eu fizer x igual a 3, eu encontro alguém que multiplicado por menos 1 dê o 3. Então, está correto, tá? Então, tanto pode ser positivo quanto negativo esse menos 1 aí. Vamos ao próximo exemplo aqui dessa sequência. Esse aqui já é mais complicadinho um pouco. Então, olha lá. No domínio dos inteiros positivos, de novo, eu continuo em Z, sejam Q de x, x divide y. E P de xy, Q de xy no caso, né? E P de xy, x é menor ou igual a y. Vamos analisar essas duas expressões aí, tá? Vou traduzir colocando, né, a expressão Q de x e y e a expressão P também. Então, no caso, seria para todo x existe um y que acontece P de x. Eu ia, me desculpem, eu ia escrever, acabei escrevendo P de xy, então é x menor ou igual a y e Q de xy seria x divide y, ou seja, y múltiplo de x, tá? Então, essa é uma delas, tá? A outra seria para todo x, que é a segunda que está aí. Aí, agora eu vou abrir o parêntese e vou colocar esse existe x aqui só para essa... Eu não vou colocar outro parêntese, tá? Então, eu vou botar assim, x menor ou igual a y e x divide y. Tá bom? Bem, qual é a diferença entre essas duas aqui? Na primeira, tanto o para todo x quanto o existe o y estão incidindo sobre a sentença toda, sobre essa sentença toda aqui, tá? Sobre a sentença toda.
Já na segunda situação, o existe está só aqui, tá? Então, o que acabou acontecendo é que esse y aqui, nessa segunda sentença, ficou uma variável livre. Na verdade, né, essa sentença toda, toda essa sentença aqui, ela só tem o x quantificada, ok? Então, essa é a diferença. Então, quer dizer, nessa segunda parte do e aqui, o y ficou como se fosse uma variável livre, tá? Opa, aqui eu cometi um engano. Aqui deveria ser um y. Vou escrever errado aqui, tá? Então, para essa primeira parte aqui, o y está quantificado, mas para a segunda parte não está. Então, essa aqui é uma sentença, é uma expressão aberta, tá? E a de cima, não, ela está presa, ok? Então, essa primeira é verdadeira, né? Porque para todo x vai existir um y maior ou igual a ele, e que seja múltiplo desse x. Por exemplo, suta um valor para x aí. Se eu pegar x igual a 3, existe um y maior do que ele, e o 3 divide esse y, por exemplo, eu posso pegar y igual a 6, tá? Então, aí eu tenho essa sentença aqui aberta, não encontro nenhum, aberta não, verdadeira, eu não encontro nenhum contra-exemplo para ela. Aqui sim, tá? Aqui na segunda parte eu tenho assim, para todo x existe um y maior ou igual a ele. É como se eu escrevesse isso aqui, por exemplo. Para todo x existe um y, de maneira que x é menor ou igual a y, e x divide 10. Tá? Então, para essa primeira parte, tá ok, mas para a segunda parte, não é todo x que divide 10. Aí a gente cai nessa situação aqui, que eu tinha falado antes, tá? Enfim, a gente chama essas expressões também, né? Outra notação, outra fala que a gente tem, né? Seria fórmula. A gente chamar isso aqui de uma fórmula. Elas precisam estar bem escritas, elas precisam estar como o português, a gente tem uma gramática a ser seguida, né? Na lógica matemática também, né? Na lógica de predicados, que é o que a gente chama isso aqui, a gente precisa ter também uma sintaxe, né? A gente precisa ter uma gramática. Então, por exemplo, essa expressão que está aqui, ela não tem sentido. Para todo x, e existe um y, para todo x o quê? Certo? Na verdade, para isso aqui fazer algum sentido, esse e não poderia estar aqui, né? Eu teria que estar com os dois quantificadores juntinhos, ok? Vou apagar esse rabisco aqui. Bem, uma fórmula com variável livre, quase sempre ela não vai ter a gente não vai ser capaz de dizer o valor verdade dela, como qualquer sentença aberta, né? Vai ser verdadeira para alguns valores e falsa para outros. Bom? Esse exemplo 3.6 também a gente tem que analisar com calma. Eu pretendo fazer o seguinte, eu pretendo finalizar essa parte aqui, ok? E resolver algum exemplo dos exercícios aqui para vocês. E daí a gente encerra essa aula, tá? E aí depois eu gravo um novo vídeo com a segunda parte do capítulo. Então, vamos lá. Esse exemplo 3.6 aí. Determine o valor verdade dessa fórmula aí. Vamos substituir, né? Quem são os predicados A, e B e C. Então, vou escrever aqui. Ups. Aqui também. Como eu falei com vocês, né? Eu vou pedir uma certa paciência. Eu não estou muito acostumada. A gente esbarra no negocinho daqui. Vamos lá. Existe um x, né? Aí A de x significa x é maior do que zero. E para todo y, agora vem uma condicional.
B de x significa x é maior do que y. E, então, C de y corresponde a y é menor ou igual a zero. Tá? Aqui, ó, esse colchete fechou com esse aqui. Depois eu fecho o parênteses. Tá? Bem, então vamos interpretar isso aqui. O domínio é o conjunto dos inteiros. Então, eu estou em V. Tá? Vou traçar uma retinha aqui, para ficar mais fácil de observar isso. Aqui está o nosso zero, aqui está o 1, aqui está o menos 1. E assim vai. Aqui está o 2, aqui está o menos 2. Ok. Então, vamos lá, olha o que está escrito aqui. Existe um x que é positivo, ou seja, começa no 1, pode ser 1, 2, 3, né? E assim vai. E além disso, né, agora vejam, eu tenho que analisar esse erro. Essa primeira parte aqui já é verdadeira. Existe um x positivo, existem vários, né? Mas basta um. Existe um x positivo. E para todo y, se esse x for maior do que o y, né? Então o y é menor ou igual a zero. Então, que x eu vou pegar para transformar essa sentença aqui verdadeira, sabendo que esse x tem que ser positivo. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 2, veja se vai funcionar. Todo y, para todo y, se x for maior do que esse y, ou seja, todo y onde eu tenho x maior que ele, vai ser 1, 0, menos 1, menos 2 e tal. Né? O y vai ser menor ou igual a 0? Não, porque eu vou ter, por exemplo, o y igual a 1, que não é menor ou igual a 0. Poxa, então eu tenho que chegar com esse x para lá. Então, se eu pego x igual a 1, todo y menor do que x vai ser menor ou igual a 0, claro, porque vai começar no 0 aqui, tá? Então, esse x que a sentença está dizendo que existe, tem que ser o x igual a 1, né? Nesse caso. Aí, a minha sugestão aqui seria encontrar uma outra interpretação com o mesmo domínio, no qual a fórmula tenha valor oposto. Tá? Então, a gente tem que mudar alguma coisa aqui, manter o domínio em V, tem que mudar alguma coisa nessa fórmula, de maneira que essa fórmula fique falsa. Se eu puder mudar o domínio, é fácil, é só pegar com o domínio dos reais, não é? Aí vai ficar fácil. Porque se eu pegar x igual a 1, por exemplo, né? Aliás, não vai existir esse x para ele ser positivo, porque por mais pertinho do zero que eu fique, né, eu vou encontrar um y entre 0 e esse valor de x. E o y não vai ser menor ou igual a zero. Tá? Mas se eu mantiver o domínio em z, nos inteiros, o que a gente poderia mudar? Bom, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no vídeo, né, tentar descobrir uma resposta, e eu vou falar aqui a resposta aqui. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para ouvir a resposta depois, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Então, o que eu poderia mudar aqui? Tá? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu escrever x menor ou igual a zero, eu vou dizer y menor ou igual a zero, eu vou dizer y menor do que zero, explicitamente. Então, eu vou descrever assim, existe um x, tal que x é positivo, e para todo y, tá? Se eu tiver esse x maior do que y, então o y é menor do que zero. Ó, aqui já falhou, porque eu não posso pegar o x igual a zero, porque esse x tem que ser maior do que zero. Então, eu só posso pegar o x a partir do 1. Né? Então, eu estou dizendo que todo y, eu só posso pegar, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2. Aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, como já estava lá. Eu não posso pegar x igual a 0, porque o x tem que ser maior do que 0 estritamente. Então, se eu pego o menor possível, que seria o x igual a 1, como no exemplo anterior, na situação anterior, todo y que eu pegar menor do que esse x, ele não vai ser menor do que zero, todo y. Eu posso pegar este y aqui, que vai ser menor do que x.
Então, eu já vou estar pegando um y menor do que x, e esse y não é zero, ou seja, premissa verdadeira, conclusão falsa, tá? Então, essa seria uma situação em que eu poderia ter essa fórmula aí como falsa. Aqui ela fica falsa. Se eu fizer essa mudança aqui, menor do que zero, ok? Se vocês quiserem me mandar algum e-mail e tal, perguntando, né, propondo uma outra solução, e aí eu posso avaliar, ajudar vocês a avaliar se está verdadeiro ou falso, né, se satisfeito. Bem, agora a gente vem para o uma das maiores dificuldades, né, que esse conteúdo gera, que seria a simbolização das sentenças em português. Ou seja, quando a gente fala uma frase, como a gente simboliza isso com os quantificadores. Uma boa dica é que, de maneira geral, a gente usa o para todo quando a gente tem uma implicação ou uma bi-implicação, né? Um se somente se. E para conjunção, aí a gente costuma usar o existe. E vale também para disjunção, né? O para todo, né? Também é usado na disjunção, até porque toda condicional, né? Toda implicação a gente pode transformar numa disjunção e vice-versa, como a gente viu nas aulas anteriores. Bem, então vamos aos exemplos, que é mediante eles que a gente consegue visualizar melhor. Então, todo papagaio é feio. Isso significa que tudo que for um papagaio, a conclusão é que ele vai ser feio, tá? Então, como é que a gente pode simbolizar isso? Para todo x, se x for papagaio, como está aqui, então x é feio, tá? Onde P de x é papagaio e F de x é feio. Bem, aí trocando para o quantificador existencial. Quando eu digo existe um papagaio feio, eu estou dizendo que existe alguma coisa que seja papagaio e seja feio simultaneamente, tá? Então, a gente simboliza utilizando o e. Tenta entender o que seria, né? Tenta interpretar o que seria essa sentença aqui. Traduzindo para o português, a gente teria assim: tudo que existe é papagaio e feio. Ou seja, eu sou uma papagaia feia, né? Então, você não pode utilizar esse para todo x, né? Dentro de um domínio de qualquer coisa, assim, a não ser que eu já tenha definido anteriormente. Qual é o domínio? Domínio são todos os papagaios. Aí eu posso dizer, né? Para todo x, x é feio. Aí eu não preciso nem dizer que x é papagaio, porque se eu estou no domínio dos papagaios, tá? Então, aí eu estaria dizendo que todo papagaio é feio, tá? E essa segunda parte aqui, essa outra situação. Existe um x que, se ele for papagaio, então ele é feio. Ora, se eu estou dizendo que existe alguém que, se é papagaio, ou seja, eu estou afirmando que existe alguém que é um papagaio, e a conclusão é dizer que ele é feio, então eu estou afirmando que existe alguém que, além de ser papagaio, é feio. Então, existe um papagaio feio, ou seja, ele é papagaio e é feio. Então, por isso que não faz muito sentido a gente usar condicional com o existe. Tá? Agora vamos aos exemplos aqui, que seria: no domínio de todas as pessoas, utilize os símbolos predicativos E de x, I de x e M de x, para escrever essas fórmulas aí, né? As fórmulas que expressam essas frases. Então, vou fazer uma por uma com vocês. A letra A: todos os estudantes são inteligentes. Bem, é claro que essa daqui é estudante, né? Vou escrever melhor isso, né? Vou colocar assim: E de x, E de x, x é estudante. Né? I de x seria x é inteligente. M de x é x gosta de música.
tá? Então, vamos tentar simbolizar essas frases que estão aí. A letra A é bem tranquila, né? Todos os estudantes são inteligentes. Então, significa que tudo que existe, né, no domínio de todas as pessoas, se alguém for um estudante, então será inteligente. Então, eu vou dizer que para todo X, se X for estudante, então ele é inteligente. Ficaria simbolizado dessa forma. Na letra B, alguns estudantes inteligentes gostam de música. É aquela situação do existe aqui. Alguns seria existe. Então, existe um X, existe uma pessoa que é estudante inteligente, ou seja, além de ser estudante, ele é inteligente e, além disso, gosta de música. Então, alguns estudantes inteligentes gostam de música. Existe uma pessoa que é estudante, inteligente e gosta de música. Na letra C, todos que gostam de música são estudantes inteligentes. A mesma ideia da letra A. Então, para todo X, todos que gostam de música, então, se gostar de música, então será um estudante e, além disso, será inteligente. Ou seja, todos que gostam de música serão estudantes inteligentes. Tá? A letra D. Esse apenas dá uma confusão na cabeça da gente. Quando eu digo apenas estudantes inteligentes gostam de música. Vamos analisar uma situação mais simples, para depois a gente passar para essa, acho que vai ser mais fácil. Pensa bem assim, apenas homens casados têm filhos. Vamos pensar nessa situação. Apenas homem casado tem filho. Então, eu não posso escrever que se é casado, então tem filho. Porque o que pode acontecer é a pessoa não ser casada e ter filho, não é? Porque isso é uma condicional. Aqui está dizendo que se for casado, então tem filho. Tá? Então, mas isso não significa que só os casados têm filhos, né? Tá? Agora, se eu escrever se F, então C, ou seja, se alguém tem filho, então é casado. Aí eu estou dizendo que apenas os que são casados terão filho. Tem filho. Correto? Ou seja, todo mundo que tem filho será casado. Então é casado. Tá? Então essa é a diferença. O apenas, né, faz inverter um pouco, faz inverter a ideia. Então, quando eu digo que apenas estudantes inteligentes gostam de música, eu estou dizendo que a tela andou, rabisquei. Eu estou dizendo que para de todas as pessoas, tá? Se essa pessoa gosta de música, então ela será estudante inteligente. Entenderam a ideia? Porque se apenas os estudantes inteligentes gostam de música, então se existe alguém que gosta de música, então esse alguém é estudante inteligente. Tá? A mesma ideia do somente. Somente e o apenas é a mesma coisa. Somente os que gostam de música são estudantes inteligentes. Somente os que gostam de música são estudantes inteligentes. Aí, qual é a ideia aqui? Né? Então, é para todo X. Repara que vai inverter. Se é estudante inteligente, então vai gostar de música. Ou seja, somente quem gosta de música é estudante inteligente. Ou seja, se alguém for estudante inteligente, então ele gostará de música. Tá? Vamos à negação de sentenças quantificadas. Mais uma vez, se vocês ainda não tiverem compreendido muito bem, podem mais uma vez podem mandar um e-mail para mim, alguma coisa assim, professora, você pode repetir aquela parte que fala disso, explicando de uma outra maneira, algum outro exemplo, tá ok? Escrevam para mim a dúvida,
E aí, de repente, eu faço mais uma outra aulinha só para fazer esses esclarecimentos de dúvida, tá? E, além disso, tem um outro texto que eu coloquei lá, que usa um pouco de teoria de conjuntos, né? de ideia de diagrama. Eu coloquei lá no Google Classroom, que ajuda nessa ideia da simbolização. Tá? E de verificar também se uma sentença é verdadeira ou falsa, porque isso gera uma séria dificuldade. Vamos analisar a negação das sentenças quantificadas. Então, vou passar um traço aqui, que agora a gente já vai para essa parte aqui, né? Vou apagar isso. Está aqui, ó. Não vou apagar isso que está aqui, porque pode confundir. Ok. Então, se eu quero negar que para todo x, né, o x satisfaz p, se eu quero fazer negação disso, calculem comigo aqui, quer dizer, raciocinem comigo aqui. Se eu digo assim, imagina que eu estou numa sala de aula, né? Finge que a gente está lá na sala de aula, assistindo aula. Aí eu digo assim, todos estão de camisa preta, né? Mas vamos imaginar que isso seja uma mentira que eu estou falando. Porque tem lá uma turminha, lá tem um pessoal que um está com a camisa amarela, outro com a camisa vermelha e tal. Aí eu chego para vocês e faço essa afirmação. Ó, todos estão de camisa preta. Aí eu pergunto a vocês, isso é verdade? Aí vocês vão falar para mim o quê? Não, professora, esse aluno aqui está com a camisa vermelha. Então, você está refutando a minha afirmação, né, com um contra-exemplo. Ou seja, repara que quando você refuta, quando eu digo que todos estão, você refuta de que maneira? Existe alguém cuja camisa não é preta. Então, sumiu. Cadê? Então, isso aqui vai ser equivalente a dizer que existe alguém que não está de camisa preta, tá? Na verdade, aqui nem precisaria do parênteses, né? Aqui eu poderia escrever assim. Mas o P não pode apagar. Pronto. Certo? Ou seja, existe alguém que não está de camisa preta. E vice-versa. Se eu quiser negar, né? Vamos dizer assim, existe alguém com a camisa preta. Se eu quiser dizer, aí eu chego lá, vamos imaginar que está todo mundo com camisas coloridas, mas ninguém está de camisa preta. Olha só que eu já estou dando a dica. Né? Então, quando eu digo que existe alguém que está de camisa preta e vocês observaram que isso é falso, como que vocês vão refutar a minha informação? Não, professora, todos estão com uma camisa que não é preta. Então, na hora de eu negar o quantificador existencial, eu vou dizer que todos, né, estão com uma camisa diferente da preta. Tá claro? Então, eu vou negar a sentença que vem em seguida. Vou trocar o quantificador e negar a sentença que vem em seguida. Tá bom? Essa é a forma da gente negar, né, as sentenças quantificadas. Lá embaixo tem exercícios sobre isso. Vamos lá para uma observação que eu coloquei aqui na tabelinha, que eu vi lá no livro que eu indico para vocês, que eu achei bastante construtiva essa ideia. Bem, comparando quando a gente estudou proposições sem envolver quantificador e com as fórmulas, que são as sentenças envolvendo quantificador. Bem, no caso das proposições, elas podem ser verdadeira ou falsa de acordo com os valores atribuídos aos símbolos, ou seja, verdadeira ou falsa para aquelas proposiçõezinhas P, Q, R, S que tinha lá. E no caso das fórmulas, ela pode ser verdadeira, falsa ou nem ter um valor verdade. Isso é impossível da gente avaliar, que vai depender da interpretação atribuída a ela. No caso das proposições, tautologia são aquelas sentenças sempre verdadeiras, para qualquer valor verdade atribuído. Tá? As proposições mais simples. Já no caso das fórmulas, quando isso acontece, a gente diz que a fórmula é um teorema. Tá bom? Ou seja, é uma sentença que é válida para qualquer que seja a interpretação que você tente colocar ali. Agora que vem a dificuldade maior, porque nas proposições a gente tem um algoritmo para definir se ele é verdadeiro ou falso, que é
a tabela verdade. Mas no caso das fórmulas, não. A gente tem que ou tentar demonstrar, né? Ou tentar buscar alguma interpretação que contradiga aquela fórmula, né? Ou uma sentença, ou um predicado, ou trocar o domínio, né? E assim vai. Isso é que é difícil. Então, vamos a alguns exemplos aqui, eu já vou finalizar. Vamos a alguns exemplos aqui, né, do 3.9, para a gente ter essa noção. O número 1, a gente já viu lá no exemplo lá em cima, que diz que quando todo mundo satisfaz uma propriedade P, então alguém satisfaz essa propriedade P. Então, essa número 1 é válida sempre. Essa segunda aqui. Para todo x, se todo x satisfaz uma propriedade P, então o Azinho satisfaz. Então é como se eu dissesse assim, todas as pessoas têm um RG. Ou melhor, todas as pessoas têm um CPF. Não é a mesma coisa. Então, João tem um CPF. Tá? Essa ideia, que na verdade isso depois vai constar para a gente até como uma regra de inferência. Mais adiante a gente vai ver isso. Olha essa terceira é interessante. Para todo x, se vale P de x e Q de x, então, para todo x vale P de x separadamente, e para todo x também vale Q de x separadamente. Tá? Então, é como assim, se eu estou numa sala de aula com todo mundo lá. Para todo x, né? X é estudante e x... vamos imaginar a nossa realidade, tá? Vocês fazem sistemas de informação, então eu digo assim, para todo x nessa sala, né? X faz sistema de informação e x estuda em Friburgo, por exemplo, né? Então, estaria correto eu dizer também que todos que estão nessa sala fazem sistema de informação e todos que estão nessa sala estudam em Friburgo. Bom, tá? A quarta. Existe um x que vale P de x, então para todo x vale P de x, é obviamente falsa. Né? O fato de que alguém satisfaça uma propriedade não quer dizer que todos satisfazem. Então, por exemplo, se eu digo assim, 1 é maior do que 0, estou no domínio dos reais. Se 1 é maior do que 0, não quer dizer que todo mundo seja maior do que 0. Tá? Então, também é falsa essa sentença aqui. Observem que eu estou dando contra-exemplo para essa... Aliás, essa é a primeira que foi não válida, né? Então, observa que eu dei um contra-exemplo, né? Uma interpretação para essa sentença aqui, né? Um contra-exemplo, ou seja, eu dei um domínio e dei o significado da sentença P, né? Do predicado P, para exemplificar uma situação que não seja válida. Vamos à quinta, que também não é válida. Está dizendo assim, para todo x, vale P de x ou Q de x. Isso significa que, então, né, para todo x vale P de x ou para todo x vale Q de x? Não. Vamos mais uma vez à situação da nossa sala de aula. Tá? Vamos imaginar que ali eu tenha homem e mulher. Tá? Então, eu tenho ali, para todo x, x é homem ou mulher. Ok. Isso não quer dizer que para todo x, x é homem ou para todo x, x é mulher. Não quer dizer que ou a sala toda é formada por mulheres ou a sala toda é formada por homens. Tá? Eu posso exemplificar também com cor de camisa, o que vocês preferirem. Ok? Então, se eu tenho uma situação, né? Se eu tenho uma condicional onde a minha premissa pode ser válida, é válida, e a conclusão é falsa, então essa condicional é falsa. Tá? Então, isso é uma situação, né? É uma interpretação que eu dei para essa fórmula aí, tá? Mostrando que ela não vale. Tá bom? Bem, daí vocês podem tentar fazer os exercícios, ok? E já eu vou fazer um próximo vídeo, né? Em seguida desse aqui, eu faço um próximo vídeo, como nas nossas aulas, né? Eu não quero fazer os exemplos agora,
porque eu acho que esse vídeo já está meio longo, eu nem calculei o tempo, nem, nem assim percebi o tempo que ele está gravando. Mas enfim, então eu vou resolver um exemplo no próximo vídeo, tá bom? Então assim, vocês podem tentar fazer os exercícios e depois a gente faz alguns exemplos. Ok, minha gente? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Até aqui hoje.